Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt. Olá, Olá, bom dia, olá. obrigada Sofia por estares aqui, por nos teres cedido este teu tempo precioso para falares um bocadinho aqui connosco neste podcast Dou a Minha Palavra. Isto é um programa de Algures que pretende dar a conhecer um bocadinho, uma visão um bocadinho mais pessoal, as artistas que nós vamos convidando ao longo do ano para a nossa programação. E a nossa programação está neste momento dedicada aos escutadores, que é um programa nós programamos sessões de contos. Vamos ter-te já na quinta-feira às 7h30, portanto vai ser um prazer e muito obrigada por estares aqui connosco. Eu ia já assim lançar a bomba. Bom dia. Essa é uma pergunta particularmente difícil, sobretudo de manhã, não é? Mas em que a pessoa, normalmente eu acordo sem saber de que terra sou, quanto mais quem sou, mas posso dizer que, regra geral, há uma coisa que se mantém, sou uma pessoa à procura de ser melhor. Ando à procura também de saber quem sou, o que sou. Sou sempre muito curiosa e foi sempre a minha curiosidade que me levou aos sítios por onde tenho caminhado durante mais tempo ou com mais consistência. Foi a minha curiosidade que me levou a aprender música desde muito cedo, desde criança. Foi a minha curiosidade que me levou a aprender a ler com muita rapidez. Sou uma leitora ávida desde que me lembro. Depois foi a minha curiosidade que me fez, a partir dos livros e da música, descobrir o teatro também muito cedo na vida. E, portanto, já ando a traçar um caminho dentro das artes performativas desde os 6, 7 anos. É há algum tempo. Eu sou atriz de formação e de formação. É a minha deformação, o teatro. E comecei a trabalhar no teatro muito cedo, em projetos comunitários, ainda tinha os meus 11, 12 anos. Portanto, o teatro para mim sempre foi um lugar de mistura de música, de palavras, de objetos, de cenografia, de envolver muita gente, de rua, de comunidade, de intervenção, de opinião, de posicionamento. E, portanto, ando por aí e acho que é isso, na verdade, que me define desde há muito tempo e que se mantém, e que provavelmente se manterá por alguns anos mais, enquanto fizer sentido. Mas tu começaste por dizer, nem sei de que terra sou, porque as terras para ti também são, apesar de Lisboa ser tipo uma paixão, um território que está super entranhado na tua expressão, tu tens assim uma paixão por vários territórios. Como é que esses territórios todos te alimentam enquanto artista? Tipo, vou falar Brasil, Cabo Verde, enfim, Brasil muito forte. Como é que é isso? É aquela a máxima, o lugar comum, eu sou um cidadão do mundo, é verdade. Foi também a minha curiosidade que me levou não só a sair do meu lugar, dos meus lugares, mas a encontrar raízes em cada um dos lugares por onde passo, inclusive aquele onde nasci, e os lugares da minha família. Portanto, sou uma curiosa de saber a história dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tetravós. Portanto, sempre sou arquivista da família e ando sempre à procura de onde vieram, onde é que nasceram, o que é que faziam, e vou-me enraizando nessas histórias e percebendo que
como é que posso transportar esse ADN comigo e apaixonando-me pelos lugares por onde passo. E é verdade que tenho raízes em muitos sítios. Já vivi em muitos sítios. Regresso sempre a Lisboa, porque Lisboa, mais do que uma paixão, é realmente a casa que me faz descobrir a minha natureza, a minha verdadeira natureza. Nunca consegui ficar muito longe de Lisboa durante muito tempo. Mas os lugares onde passo vão marcando o meu caminho, vão marcando o meu percurso profissional e pessoal, obviamente, mas eu também me aproprio deles, eu também faço por transformá-los enquanto estou neles e trago-os comigo, sempre. Não consigo desvincular-me. Portanto, acabo por ser assim tal cidadão do mundo nesse sentido, em que faço por forma a que os lugares que me habitam e onde eu habitei transpareçam, saiam cá para fora no meu trabalho e sejam visíveis para as pessoas no meu trabalho e na minha vida pessoal, sejam experimentáveis pelos outros com quem eu vou partilhando a vida e as histórias. Isso é, assim, quem te escuta, não é? Quem te vai escutar também agora brevemente, sente isso, não é? Sente essa, mais do que contos do mundo, sente um bocado a apropriação, não é? Quase a aculturação e esse lugar que é multifacetado, e isso é mesmo uma característica muito bonita de te ouvir, é mesmo incrível. Então, és multifacetada nos territórios, multifacetada nas artes, porque começa com o teatro e a música, vai para a poesia, sai da poesia, vai para os contos, mas canta nos contos. Como é que consegues? Na verdade, eu acho que isso foi disse que estou todos os dias a tentar ser uma pessoa melhor e é mesmo verdade, tenho essa batalha interior e eu acho que isso foi uma forma, com a idade e com o tempo, de eu transformar um handicap numa mais-valia. Quando eu percebi que não ia conseguir, é um handicap, porque eu sou aquele tipo de pessoa que faz muita coisa, sabe fazer muita coisa, mas nenhuma dessas coisas muito bem. Eu sei tocar piano, mas com muitíssimas limitações. Eu sei ler música com muitíssimas limitações. Eu canto com muitíssimas limitações. Eu sei fazer quase tudo, porque a minha curiosidade leva-me a isso, eu preciso de saber fazer, mas depois não dá tempo, porque tenho muitas valências e muitas curiosidades, não dá tempo para aprofundar nenhuma dessas artes, nenhuma dessas valências, não há tempo para isso, não sou nem licenciada nem mestra em nenhuma delas na vida, não te falo em graus, é só uma maneira, uma força de expressão. E, portanto, foi uma maneira durante muito tempo, isso foi um sofrimento para mim, mesmo no percurso académico, em miúda, era preciso escolher. É sempre preciso fazer escolhas, não é? Nós temos de escolher para que agrupamento vamos, para que área vamos, para que escola, para que nicho. E eu sempre fui muito avessa a isso e tinha uma grande dificuldade em escolher. Eu nunca percebi porque é que tinha de ir para humanidades, na altura humanísticas, chamavam-se humanísticas, e não podia à mesma ter biologia, que eu gostava tanto, e geografia, não percebia porque é que não podia ter tudo, porque achava que tudo era importante, eu queria saber e ser boa em tudo. Mas a gente vai percebendo que não pode, tem de escolher, tem de fazer escolhas, tem de seguir por um caminho. E fui seguindo por esse caminho sempre sem largar as outras pontas. De maneira que isso, durante um tempo, ainda me trouxe agruras, dificuldades, tanto sociais, profissionais e pessoais, por um conflito interior de tu nunca mais escolhes o que é que queres fazer, então nunca mais aprofundas uma área, então nunca mais podes ser muito boa numa coisa. Até depois me começar a pacificar com isso, e já foi bastante tarde, coincide com quando eu encontro os contos,
e quando eu decido fazer assim uma mudança de percurso profissional ou um afunilamento, coincide essa minha tentativa de me apaziguar com, ok, é isto que eu tenho, é isto que eu sou, como é que eu posso tirar partido desta dificuldade, que até então tinha sido uma dificuldade. E por isso é essa a gestão que eu faço, é uma gestão interior de ter sido uma decisão de caminho e de assumir a verdade da minha inconstância, da minha impermanência, da minha dificuldade em me enraizar num só terreno, não é? Julgo que é isso. Não é uma raiz tipo pinheiro, é um rizoma, como o gengibre, não é? Que tem aqueles bulbos todos. Mas ninguém diria que há uma dificuldade, que foi em tempos uma dificuldade, porque de facto ouvir-te, escutar-te, ler-te, pronto, é mesmo incrível, são lições que espero que continues nessa curiosidade. Tu alimentas essa curiosidade do teu trabalho, que eu acho que quando tu falas nesta escolha de afunilar mais na narração oral, deu-se também por causa da tua bolsa é uma pergunta, não tenho a certeza, no arquivo do conto. Para a transcrição de contos, ou foi um caminho paralelo que depois, olha, realmente, isto até casa. Como é que foi isso, esse momento? Então, o momento foi surpreendente, não foi planeado. A única coisa que estava planeada naquela altura foi em 2007, é que eu ia parar de estar no ativo a fazer teatro, porque estava a trabalhar em teatro há muitos anos, sempre de companhia em companhia, de terra em terra, a fazer muitos projetos diferentes, com muita itinerância envolvida, sempre em casas diferentes. Foi nesse período até 2007, 2008 que eu morei em muitos sítios, e depois a partir daí ainda outros, mas já pelos contos, que eu decidi que ia parar e queria estudar. Eu queria voltar a estudar para aprofundar as minhas valências. E precisava de uma paragem, portanto não podia estar em contínuo movimento. Queria voltar à escola, aos livros e à cabeça. E foi por acaso que eu descobri o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, o IELT, que hoje é a mesma sigla, mas é Instituto de Estudos de Literatura e Tradições, que estava a oferecer bolsas. Eu inscrevi-me na bolsa, numa bolsa, não vou contar aqui a história toda do meu encontro com o IELT, mas é muito por acaso. Eu não sabia o que era, não sabia que existia um instituto que estudava literatura tradicional, não sabia muito bem o que isso era. Estava longe de saber que existia um movimento de narradores e de contadores de histórias, não conhecia ninguém, não tinha nunca ido a nenhum festival, não sabia que isso existia. Mas a tua relação com os contos ou com os textos narrativos e o teatro já acontecia? Já acontecia do ponto de vista teatral, portanto, e porque eu sabia o que era um conto tradicional, também tinha memória da minha família, eu ouvi muitas histórias, muitos contos, tinha um avô que me contava muitas histórias, mas não sabia que isso poderia ser uma profissão, que existiam contadores de histórias e muito menos que havia um movimento, que existia um festival já há imenso tempo, muito antes de eu ter acordado para os contos, que se chamava Palavras Andarilhas, que existia um António Fontinha, não sabia que essas pessoas existiam. Nunca me tinha cruzado com essa realidade. Tinha trabalhado sim em bibliotecas e em escolas, sempre com espetáculos de teatro. Construí um espetáculo de teatro que tinha contos, que trabalhava contos tradicionais, era uma dramatização de contos tradicionais. Começámos pelo António Torrado, com uma companhia, com o livro dele Ler, Ouvir e Contar, 3 contos de tradição oral recontados por ele, enfim, mas para mim isso era texto como qualquer outro, não é? Para trabalhar teatralmente. Era um formato que eu conhecia. Mas quando eu encontro o IELT, é porque eu estou a procurar na Universidade Nova de Lisboa e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas um curso para fazer, e estava dentro dos estudos portugueses, e encontrei o IELT.
E fui lá bater à porta e aconteceu que eles estavam a abrir bolsas e era uma forma de eu trabalhar e estudar ao mesmo tempo, uma bolsa, portanto inscrevi-me na bolsa sem saber o que é que ia. Fui obrigada a voltar ao conservatório muito rápido, à Escola Superior de Teatro e Cinema, para voltar a fazer, para me inscrever, para fazer um relatório de licenciatura, para poder sequer candidatar-me à bolsa, porque era uma bolsa para licenciandos, e eu sou anterior ao processo de Bolonha, portanto o meu curso de 3 anos não era correspondente a uma licenciatura, portanto eu fui a correr muito fazer um relatório de licenciatura para poder concorrer à bolsa, portanto academicamente isto mexeu aqui com muita coisa, e voltar à escola, e inscrevi-me na bolsa e contra tudo e contra todos eu ganhei a bolsa, e não sei como, até hoje estou para saber, porque eu não tinha nenhum perfil, não tinha curso de letras, tinha acabado de fazer uma licenciatura, um relatório de licenciatura em cima do joelho, enfim. Mas fui eu que fiquei com a bolsa. E eu não estava a contar com isso. E, portanto, eu nem sequer li muito bem o que é que eu ia fazer. Eu não sabia o que é que eu ia fazer. Portanto, fiquei em pânico, apresentei-me no IELTS e disse, eu agora ganhei a bolsa, é para fazer o quê? E foi aí que me disseram, então, a bolsa a que tu concorreste foi para trabalhar no arquivo do conto tradicional português. Eu, ok, isso é giro, é para fazer o quê? Então, o arquivo do conto tradicional português é um arquivo em papel que fica no Centro de Estudos Ataíde Oliveira, que fica no Polo de Gambelas da Universidade de Faro, onde trabalha a professora Isabel Cardigos, e, portanto, tu vais trabalhar para lá. Eu não estava preparada para ir para Faro, não é? Nem sequer sabia, e fui para Faro, pronto. Fui para Faro, conheci a Isabel Cardigos, que apresentei-me ao trabalho como bolseira, e ela explicou-me, então agora o seu trabalho está aqui este gabinete, está aqui este computador, e estão aqui esta pilha de cassetes e de CDs, e estão aqui uns auscultadores. O seu trabalho agora é ficar aqui sentadinha na secretária, a ouvir recolhas de contos feitas nos anos 90 e a transcrever. E depois dá-me o papel da transcrição. E depois eu trato. Eu vinha de um percurso imparável de itinerância, de performance. Para mim, trabalhar contos tradicionais era outra coisa, não era estar sentada a uma secretária para escrever. Foi aí, portanto, que eu comecei a perceber o que eram os contos tradicionais. Não foi através de nenhum tipo de performance ou de narração ou de experiência de contar para públicos. Aquelas recolhas que me calharam foram horas e horas de recolhas feitas pelo António Fontinha, com o seu caderno de campo, com o seu trabalho muito metódico e sistemático que ele desenvolveu, de trabalho de campo, de escuta de contos. Foi aí que eu descobri que era o António Fontinha, que eu ouvi milhares de contos, portanto, 8 horas por dia com os escutadores a transcrever, que eu fui lentamente percebendo o que é que depois a Isabel Cardigos, quem era essa senhora e o que é que ela fazia com aquelas folhas, com as transcrições, como é que aqueles contos eram classificados, como é que existiam milhares de versões do mesmo conto, que eu ouvi as entrevistas que o António Fontinha fazia a cada um dos informantes, dos informadores, dos detentores, e perceber que aquilo era um universo muito além da história, mas sim a história de cada uma das pessoas, do seu lugar, de como aquelas histórias fazem sentido, quem é que contou, a quem é que ouviram, há quanto tempo, enfim. E fiquei por aí, basicamente. Durante 3 anos, a bolsa foi sendo renovada. Para eu renovar a bolsa tive de migrar de licenciando para mestrando e depois para doutorando, que acabei por não ir ainda para esse nível. E foi a partir do trabalho de rato, de biblioteca, de arquivista, que eu descobri o que eram os contos. Então fui conhecer o António Fontinha, fui andar atrás dele, fui ouvi-lo a contar, fui descobrir que existia um mundo. E só muito por acaso
é que eu sou chamada um dia à pedra e me põe a contar. Foi assim uma coisa mesmo que eu não queria, que eu recusei durante muito tempo e fui chamada à pedra assim um dia que era preciso, vai lá e conta. O que é a pedra? Começou. O que é a pedra? O Chamada que à é a pedra? pedra, agora tens mesmo de ir, uma Sim, força de sim. expressão, desculpa. E onde? Se não, certo, mas onde? Onde é que foi Onde? Então, a primeiríssima vez foi num ano em que as palavras andarias faziam-se de 2 em 2 anos, e no ano não, faziam-se encontros de contadores. Eu fui convidada para estar nesses encontros de contadores, e havia equipas para irem às aldeias contar em tabernas, em vários espaços assim informais, e puseram-me em parelha com uma pessoa que eu não conhecia de parte alguma e disseram-me agora vais para ali com esta pessoa contar. Contar o quê? Contar o quê? Foi a primeira vez, felizmente eu estava com uma pessoa que agora já não faz parte assim do movimento atual dos contadores, mas que contava bastante naquela altura, que é a Patrícia Pereira, e que foi uma das pioneiras do movimento, na verdade, com bastante experiência na altura e muito repertório, que fez a noite, portanto eu contei 2 histórias que conhecia de infância, portanto, basicamente, e que achei que ficavam bem ali, ouvindo o repertório dela, achei que ficavam ali bem, mas eram contos que não estavam minimamente trabalhados, nem que eu nunca tinha contado fora do meu ambiente, eram contos que eu sabia, trazia de casa, não é? E começou aí. Depois, oficialmente, eu apresento-me a contar uma noite de contos a solo, em que eu só conto repertório tradicional, a convite do Luís Carmelo, que organizava em Évora os contos de lua cheia. E eu recusei muitas vezes, ele convenceu-me de que era possível, convenceu-me, eu lá fui percebendo que daqueles milhares de contos que andava a escutar, alguns estavam presentes na memória e que eu me sentia à vontade para contar, e faço então aí a minha primeira sessão de contos, que eu não acho que tenha corrido particularmente bem, mas porque não, acabei a sentir, não é isto que eu quero fazer, não é isto que eu quero fazer, eu quero mesmo estudar as histórias, eu não as quero contar. Não fiquei apaziguada com aquilo. Em que ano? Em que ano? Foi em 2010. 12. 10 ou 12? Já não lembro. 12. 2012. Ok. 2012. Depois, a partir daí, começaram a surgir convites. A verdade foi essa. Começaram a surgir convites e eu nunca mais parei de contar. Nunca fiz nenhuma promoção disso. Não tenho nenhuma carteira de, entre aspas, espetáculos. Tenho as biografias de contador ou as sinopses de coisas que fui fazendo de contos tradicionais foram surgindo à medida que me foram pedindo. Não tenho site, não tenho promoção, não tenho nada. Continuei a contar a partir daí porque me chamam e eu não faço nada por isso. Que bom, que bom. Não faço nada por isso. Tu quando escolhes... Isso é bom, foi assim. Foi assim. Tu dentro das tuas sessões, tu trabalhas muito com o conto tradicional. Isso é o teu foco, não é? É o teu foco pela tua história, mas também porque és uma grande conhecedora de outros textos, literatura, enfim. Porque é que o conto tradicional continua a ser estruturante nas tuas sessões ou no teu caminho? O que é que ele tem? É assim, tudo o que não é isso, tudo o que não é uma sessão de contos tradicionais, é o trabalho que eu já fazia, é o meu trabalho de atriz. Uhum. Hoje em dia, eu voltei a fazer teatro, portanto, eu tive ali um tempo muito grande só dedicado a fazer sessões de contos, porque aconteceu assim, porque comecei a ter muito volume de trabalho, muitas solicitações, e isso sobrepôs-se, porque eu nunca deixei até hoje, até o dia de hoje, de fazer a investigação
e de trabalhar no arquivo de alguma forma. E, portanto, a par do meu trabalho de estudo, ia fazendo sessões, portanto não tinha tempo para mais nada e deixei de fazer teatro. Só mais tarde, um pouco mais tarde, é que eu voltei a pegar nas performances, nos espetáculos, não só espetáculos realmente de teatro, mas em que eu pego em textos de autor, pego em poesia, faço recitais, canto, convido um músico. Mas para mim isso está no domínio do teatro. Continua no domínio do teatro. Eu não chamo isso sessões de contos. No meu trabalho não chamo sessões de contos. Tenho recitais, e para isso sim, já fiz concurso para ter financiamento para montar determinados espetáculos, são coisas repetíveis, não é? Tenho vários recitais que são repetíveis no tempo, portanto tenho um universo fechado de textos, sem improvisação, ou de poesia, ou de texto integral de autor, às vezes conto de autor. Tudo o que não é isso sou eu a contar histórias, e eu a contar histórias são contos tradicionais, não tenho outros, não tenho outro repertório, não aprendi outra forma, e continuo, é estruturante no sentido que é aquilo que eu aprendi a fazer. Portanto, eu fui para o arquivo, eu ouvi aquelas histórias, eu aprofundei o meu conhecimento na tradição oral e nas práticas de narrativas, e liguei-me muito ao que era o trabalho do António Fontinho, continua a ser até hoje, portanto é assim o meu modelo, por assim dizer, o meu ponteiro. Não posso dizer que seja um modelo de performer ou um modelo de narrador, mas no caminho que ele percorre no estudo dos contos e na apropriação do património oral, ele é assim o meu ponteiro e, portanto, não sei fazer outra coisa a não ser aquilo que aprendi dessa forma. Tudo o que não for isso é Ana Sofia Paiva atriz. Sim. E os atores podem fazer o que quiserem. Hã? E os atores podem fazer o que quiserem. Claro. O ator pode fazer o que quiser. E os narradores também podem, não é? Podem não é? Dentro daquilo que convencionam para si, não é? De caminho. Mas é interessante, essa diferença então para ti é uma diferença de conteúdo. Ou seja, de uma dramaturgia fechada, porque as tuas sessões de conto muitas vezes têm, quase sempre, têm também uma dramaturgia que é aberta. No teatro há uma dramaturgia que é fechada, nos recitais. Como é que tu consegues? Essa linha é muito, para mim é muito fascinante perceber. Eu não sinto que seja só de conteúdo, é uma questão de posicionamento. Ok. É uma questão de eu, enquanto contadora de histórias populares, eu, enquanto transmissora, não é? Pessoa que vai transmitir contos que não são meus, que não são de ninguém, mas que eu sei de onde vêm e sobre os quais faço um trabalho profundo, não é uma atriz que está ali. Eu tenho valências como atriz no ato de contar e na performance, porque as únicas duas ferramentas de um contador de histórias são a sua voz e o seu corpo. Não há outras. E isso toca-se com quais são as duas ferramentas do ator, a voz e o corpo. Portanto, tens aí uma ponte. E, portanto, obviamente, eu como atriz tenho um trabalho de corpo e um trabalho de voz que, seja no teatro, seja nos contos, seja onde for, é visível. Não há como, percebe-se, olha, esta pessoa tem um trabalho de voz e um trabalho de corpo. Claro que há seres humanos, há pessoas que têm um domínio da voz e um domínio do corpo sem ter estudado teatro, não é? Mas são pessoas que têm naturalmente essas qualidades histriónicas, essas qualidades plásticas, trabalhadas no tempo, e a gente identifica, olha, aquele tipo é muito bom a contar anedotas, olha, aquele tipo é muito bom. E popularmente nas comunidades isso sempre existiu, portanto também não é um exclusivo de um ator. Mas eu trabalhei essas ferramentas e, portanto, isso transparece na forma como eu me posiciono a contar histórias, mas são duas
duas formas de estar completamente distintas, sobretudo ao nível do compromisso. É muito diferente o meu compromisso enquanto contadora de histórias, enquanto narradora, com o público, o meu compromisso com o público e com as histórias e com o património, e o meu compromisso como atriz a dizer um texto do Virgílio Ferreira, ou um texto do José Saramago, ou um texto da Maria Judite Carvalho. Não é? Quando eu digo que um ator pode fazer muitas coisas, pode fazer tudo o que quiser, é porque um ator pode ler um texto do Saramago e a seguir ler um texto do António Lobo Antunes e contrapô-los, e num dia ser o Saramago e num dia ser o António Lobo Antunes, e expor isso às pessoas. Pode baralhar os dados, pode distanciar-se dos textos, pode lê-los como se não fosse nada com ele, pode utilizá-los para dizer é isto que eu sinto, é isto que eu penso, pode fazer tudo isso. Há um limite para aquilo que eu posso fazer com os contos tradicionais. Há um limite da minha apropriação, mas isso sou eu, é a minha postura, não é? Não quer dizer que isto seja universal e que seja uma regra, mas o meu posicionamento enquanto contadora de histórias é de me impor esses limites, de perceber de onde venho e até onde é que posso ir com os materiais que ponho na boca. E, portanto, não vale tudo, não posso fazer tudo. Não posso. Como atriz posso, como narradora não posso. Então, olha, lance-te já assim, quais são, que pontos cardeais são esses? Do não posso fazer tudo, ui, pisei o risco, ui, e, porque também vem muito da prática, não é? Que eu sinto, também vem muito da prática do contar, onde se encontra esses limites, onde existe esse enquadramento, esse balanço, vem muito da prática do contar. Consegues identificar assim os limites? Ou então os pontos cardeais, ou seja, aquilo que te vai guiando? Claro. Tem muito a ver na narração com a apropriação e com o conhecimento daquilo que se está a contar. Eu não me permito contar, falar sobre aquilo que não conheço. Muitas vezes isso é aprendido pisando o risco, portanto já me aconteceu dizer muitas coisas para as quais não estou preparada, e isso a relação com o público denuncia, e portanto volto para casa e faço uma reflexão. É ponto assente e é um ponto cardeal que não há uma única sessão de contos que eu tenha feito que não volte para casa e que não faça um balanço escrito. Portanto, eu tenho registro em caderno de todas as sessões que fiz, tudo aquilo que contei, e balanço no final escrito se foi boa escolha, má escolha, o que é que aconteceu, qual foi a reação, qual não foi. E utilizo esse registro para me ir balizando. Há um limite para o número de contos que vou utilizando ao longo do tempo, portanto, há um determinado momento em que um conto que é contado há muito tempo volta para a gaveta e volta à estaca zero. Quando eu começo a perceber que já não estou a contar a história, estou a servir-me dela para fazer bonito, porque funciona e porque um contador de histórias tem de fazer funcionar um momento, não é? Portanto, saca das armas que tem para que seja funcional e, portanto, para não sacrificar as histórias ao serviço do que é a exigência do trabalho profissional, não é? De ganhar dinheiro a contá-las, para não as sacrificar, eu faço essa escolha de as pôr a descansar durante um tempo, para elas voltarem a ter frescura e para eu perceber que elas não me pertencem. Elas não me pertencem, nem as minhas próprias versões, para elas não cristalizarem, para eu não correr o risco de cristalizar uma coisa que é muito anterior a mim e que precisa do seu respiro e do seu tempo. Algumas balizas. Não ando à procura de repertório para servir temas, por exemplo.
tento só estrear contos portanto, que não têm a rodagem em ambientes, em sessões controladas, protegidas, com ambiente controlado e protegido, sei lá, faço uma série Foram coisas que são regras e balizas que eu fui criando para mim mesma. Não li em parte alguma, não sei se é assim, se está bem, se está mal, não aconselho ninguém a fazê-lo. Fui sentindo essa necessidade muito por tentativa e erro. Claro. Não é? Basicamente por terem corrido mal várias coisas, ou eu ter sentido que não, isto assim não é. Isto assim Claro. não me satisfaz, portanto, como é que a gente pode reverter isto? Mas nunca do ponto de vista performático, isto correu mal do ponto de vista performático, ou não gostaram, ou correu mal, ou não contei bem, mas sim do ponto de vista daquilo que eu considero que é a transmissão daquelas histórias, do osso de fundador, que faz com que aquelas histórias continuem a ser contadas e que eu as tenha escolhido para contar, não é? Porque é o contador de histórias, no fundo, que faz essa edição. E depois a limite é o público, são os ouvidores que vão definir se essas histórias vão continuar ou não, se elas permanecem dentro de si, vão continuar a ser recontadas. E portanto, quando eu digo bem ou mal, ter corrido bem ou mal, tem a ver com esse meu crivo de perceber, deu-se transmissão, houve relação, houve escuta das histórias, ou fui só eu a fazer um grande brilharete e a encantar as pessoas com os artifícios que o contador, que o ator, que o performer conseguem utilizar, mas as histórias pouco importam, ser aquelas ou serem outras, pouco importava. Tenho sempre essa questão comigo. Então és muito dura contigo própria, nessa relação. Sou horrível. Sou horrivelmente dura comigo própria. Sabes porquê? Porque no fundo, o meu interesse pelos contos tradicionais continua a ser os contos tradicionais e não o ato de os contar. Eu prescindo de contar contos. Eu prescindo de contá-los. Em ambiente performático e para ganhar dinheiro. Entendes? Se eu pudesse viver de fazer outras coisas, viveria. De continuar a fazer outras coisas, viveria. Eu só continuo a contar porque ainda me continua a fazer sentido. Mas fui contando cada vez menos, também é verdade. Por isso fui criando estes outros recitais, estas outras formas de me apresentar que estão dentro da minha formação, voltar a fazer teatro, para realmente começar a reduzir, para ter liberdade financeira, não é? Para reduzir a quantidade de vezes em que eu me apresento com repertório de contos populares. Que eu gostava mesmo que isso fosse controlado por mim, dizer assim, não, eu ali vou contar porque eu quero, naquele ambiente, contar estas histórias, neste percurso, não porque eu preciso. Claro, claro. Mas quando tu dizes eu prescindo de contar contos, não significa eu prescindo de continuar a estudar o universo da tradição oral. Isso nunca mais vai desaparecer da minha vida. Isso é uma praga que me deram e é uma doença. É um mundo sem fim e eu nunca mais vou sair daqui. É uma loucura. É como aquelas loucuras das fadas e dos unicórnios, daquelas pessoas que estudam os Little People e os mundos paralelos, e é essa doença. Eu entro dentro do universo das histórias e vou ficar lá, em loucura. Eu hei de ser velhinha e andar ali misturada com as figuras e os símbolos dos contos populares e... Esse é o meu encantamento. Foi nesse caldeirão que eu caí e depois fui picada por uma Isabel Cardigos, que é uma pessoa assim, não é? Que entrou no portal da Alice e nunca mais voltou. Adeus, Isabel! Nunca mais voltou e lá está, o mundo encantado dos contos maravilhosos, dos contos de herói. Eu fui picada por aquela paixão, pela paixão do António, realmente, que para mim é uma inspiração, como é que uma pessoa continua a dedicar-se a estas histórias, que são só histórias. Sim. São só histórias. Às vezes nem parecem ter a profundidade que
que outras histórias poderão ter, que já remexidas de autor, não é? Às vezes são só histórias, são só passagens, a gente nem lhes vê, às vezes simbolicamente, muito sentido, às vezes parecem perdidas no tempo, que já não fazem sentido neste século, para estas crianças, para estas vidas tão distanciadas da terra, não é? Então, em ambientes urbanos, às vezes ainda faz menos sentido a gente pensar porque é que eu estou a contar estas histórias a estas pessoas, sem ser por um sentido revivalista, ou antigamente era assim que se fazia, para ensinar como é que era antigamente. Não, como é que o António Fontinha continua a fazer com que estas histórias façam sentido no aqui e no agora? Isso é incrível, isso apaixonou-me. Eu acho que esse veneno nunca mais sai de mim. Isso era uma das coisas que eu te ia perguntar. Foste picada mais por quem? Já falaste das palavras andarilhas, já falaste de Isabel Cardides, já falaste do António Fontinha. Quem é que te picou ou que continua a picar? Ou que... Olha, em Portugal há realmente 3 figuras que eu sigo, que é o António Fontinha, a Isabel Cardigos e o José Craveiro, que é talvez o único que eu conheço, contador tradicional, não os contadores contemporâneos, portanto uma pessoa que realmente trouxe as histórias consigo, de trás. Isto em termos do que se poderiam chamar os colegas, não é? Portanto, as pessoas que estão aqui próximas e que andam nas escolas, nas bibliotecas e nos festivais. Depois, quem me inseminou realmente isto foi a Maria dos Anjos, uma senhora a quem eu recolhi muitas histórias em Campo Bem Feito. E onde eu volto muitas vezes, porque é um exemplo de contadora de histórias tradicional, que tem uma edição, que tem um repertório próprio, que é sistemático, não é? E que me encanta, pronto, e que é um reservatório de património do lugar, do seu lugar de pertença. E depois tive a sorte de conhecer pessoas noutros países que também me abriram o mundo. A Laura Sims em Nova Iorque, e outras pessoas, não vou nomear muita gente, porque depois fica muita gente outra de fora, mas a Laura Sims foi uma pessoa que, depois da Isabel Cardigos, a pessoa com quem eu mais aprendi em termos académicos, em termos de pensamento sobre o que é a narração o contar de uma narrativa popular. O que é que difere isso do contar outras narrativas, outras histórias, outros textos. E, portanto, com ela eu aprendi muitíssimo, fiz aliás, cursos, e tive sorte de a acompanhar e de lhe fazer entrevistas e de ser uma espécie de assistente que fui vendo muitas sessões dela e podendo fazer um trabalho de análise. Portanto, é uma pessoa que me fascina. Mas lá está, não tenho assim uma referência de performer. Assim, tipo, adoro ouvir aquela pessoa, ou isso, adoro muita gente, adoro imensas pessoas. Claro. Eu gosto de ouvir e há pessoas incríveis que me tocam, outras que me tocam às vezes e outras vezes não tocam, dependendo do momento em que eu estou também, mas não tenho assim uma referência como um narrador assim, em termos de performáticos, não tenho. Se calhar porque nunca procurei isso. Claro, sim. Se calhar nunca me encantei, talvez porque, não sei se talvez é esse defeito de formação do ator, sabes, que a gente tem os nossos atores de referência, aqueles, não é? Aqueles, aquela maneira de estar no palco, e depois é difícil ouvir um narrador e não estar sempre com esse olho não é? Então, como eu entrei nos contos pela via do ouvido mesmo, quando vou assistir a sessões de contos, eu estou aqui, estou no quanto aquela pessoa me toca e consegue ter relação comigo,
e me consegue despassar com aquilo que está a contar e me olha no olho e eu fico entregue, sei lá, isso acontece-me com a Cristina Taclin, acontece-me com o Celso San Martín, acontece-me muitas vezes, já me aconteceu muitas vezes com contadores que começaram agora, ontem, a contar e de repente tem ali uma... E então não estou a olhar para se é bom, se não é bom, se faz bem, se não faz bem. Não é? Estou ali mesmo entregue à escuta e à relação e isso às vezes funciona e às vezes não funciona, mesmo com o melhor dos performers, não é? Às vezes estabelece relação e às vezes não se estabelece. É impressionante, não é? Não depende mesmo de ser, é muito bom. Isso é relativo, não é? Muito bom, tem dias, não é? Tem dias, porque não estamos... Quando um contador de histórias não está protegido por uma grande dramaturgia, por um grande cenário, por um grande trabalho, por um grande período de ensaios, não é? Um grande manejo das suas emoções, não é? De conseguir chorar e depois aquilo ensaiou-se, aquilo trabalhou-se, a pessoa fez um percurso para chegar ali e nos apresentar aquilo em palco. Não é? Um contador de histórias às vezes consegue, às vezes não consegue. Às vezes perde-se, às vezes emociona-se e já pronto, e já não conseguiu, às vezes acha que vai conseguir e está tudo ao lado. E ninguém está a achar graça nenhuma. E é saber viver com isso. Sim, basicamente é saber viver com isso. Saber aceitar o fracasso. Uhum. Olha, estamos mesmo já a terminar, já estamos aqui há 40 minutos e... Eu falo muito, eu falo imenso. Não, tu falas muito bem, é uma delícia ouvir-te, é mesmo uma delícia ouvir-te, muito obrigada, na verdade. Eu queria assim terminar com, se tu pudesses dar assim um conselho a quem quer começar agora, tipo assim, para mim isto funcionou, o que é que tu poderias dizer? A começar agora o quê? Logo a primeira coisa. A começar o quê? É para fazer o quê? A narrar. Alguém que está... contos tradicionais. Sim. A narrar contos tradicionais. Pois, porque outras coisas eu não sei dizer. Mas se querem contar histórias tradicionais, vão ouvi-las. Porque a gente aprende pelo ouvido. Acho mesmo que um contador de histórias populares se faz no tempo. Na quantidade de tempo que é um ofício como qualquer outro, ofício manual, com um sapateiro, quanto mais sapatos fizer, melhor saberá fazê-los. Não há como a gente enganar-se que contar contos populares só se faz no tempo. E, portanto, é a quantidade de tempo que despendemos a ouvir, realmente a emprenhar pelos ouvidos, e a contar. Não é ouvir para depois contar, é ouvir e a contar. E a quantidade de vezes que contamos as mesmas histórias. Em situações diferentes, com nervos diferentes, com públicos diferentes, em família, para os filhos, sem ser para os filhos, em palcos, sem ser para os palcos, as mesmas histórias na nossa boca durante uma semana, um mês, 10 anos, 20 anos, vão fazer diferença. E portanto, é começar já, quem quiser começar a contar, é começar já a ouvir e começar já a contar. É ouvir e contar, ouvir e contar, ouvir e contar. Ouvir e contar, ouvir e contar. Aprende muito na escuta, não é? É engraçado porque a Bru fizeste a mesma entrevista e a Bru disse exatamente a mesma coisa. Isto é um estudo também, é um estudo. Este Dou a Minha Palavra é um estudo, sim. Ana Sofia, obrigada. Obrigada, muito eu. obrigada. Obrigada, Vamos um beijinho. Obrigada. Até quinta e bom trabalho e muito obrigada por este convite. Obrigada a nós, é mesmo um gosto ter-te aqui. Obrigada. Beijinhos. Beijinho. Tchau, tchau.